Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, já cheguei, tô aqui. E pronto para contar mais uma história belíssima para você. Antes, os agradecimentos, né, ao pessoal que tem se tornado membro do canal. Aí eu fico muito contente, porque é gente que escolhe se tornar da família Boa Pessoa. E a Carmen Alves me surpreendeu, hein, Carmen? Ela deu um upgrade. Ela tinha entrado numa classificação e optou por ser diamante. Diamante é a mais, sabe? É a mais que existe aqui entre os membros do canal. Ô, Carmen, muito obrigado, viu? Muito agradecido. Ela, além de ser membro do canal, ela falou, ó, você é o máximo aí que eu puder. Obrigado, meu amor. Isso é carinho. Porque as pessoas não recebem nada em troca. Nada. Assim, de material, absolutamente nada. Elas entram única e tão somente com esse objetivo sincero de fazer o canal crescer. Carmen Alves, muito agradecido. Estou agradecendo a você, o Varp Panetta que voltou a ser o nosso membro. Na verdade, deu continuidade, né, Varp Panetta? A Marlene Santos Lopes, muito obrigado, Marlene. A Sandra Mara, a Pati, de sobrenome Farias. Não quero juntar os nomes. Alô, Ivanira Ferreira. Obrigado, Ivanira. Adriana Ferreira Rodrigues. E assim vai, né? Um monte de gente. A gente vai chegar a 100 membros nessa família com a bênção de Deus e com a tua boa vontade. Mas olha, sincero e honestamente, já fico feliz em saber que você escolheu o nosso canal para ver as histórias, porque eu sei quantos outros existem. E bons canais. Mas você escolheu o nosso. Puxa, que privilégio meu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Viu? E eu vou agora para uma história. Lembrando que você tem que se inscrever. Não vai esquecer disso. É muito importante que você se inscreva e que você dê o seu joinha, porque o YouTube valoriza o canal que tem um monte de joinha. Eles consideram, assim, da maior importância. E eu considero também da maior importância a sua presença aqui conosco sempre, tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos às emoções da história de hoje. Naquele ano, o meu querido, amado marido, Alberto, ele conseguiu realizar o maior sonho que ele tinha. Alberto tinha aquele objetivo, aquele sonho. Eu quero ter um sítio, amor. Eu quero. É para recordar minha infância. Eu fui criado no sítio do meu avô, da minha avó. Você não sabe a delícia que era aquilo. O sonho da minha vida é um dia, sabe, voltar a ter um cantinho assim no mato. Eu gosto do mato, do meio do mato. Eu quero, amor. Eu não quero uma casa na cidade. Eu concordava com aquilo, não porque eu tivesse essa paixão que ele tivesse, o Alberto tinha pelo sítio. Mas eu concordava por amor a ele. Porque a gente, na verdade, quando ama uma pessoa, fica feliz de saber que a outra pessoa está se realizando nesse mundo da felicidade. Aquele era o sonho dele. Era o meu, eu ficaria feliz, sim. Mas era muito mais o dele. E ele pôde tornar esse sonho realidade. Não era uma fazenda, mas também não era um terreninho. Era um sítio em Pindamonhangaba. Aliás, diga-se de passagem, um lugar maravilhoso, tá? Pindamonhangaba é muito valorizada. A terra aqui é muito valorizada. Terra boa. Alô, Pinda! Pindamonhangaba. Então, meu amigo, na verdade, Paulinho, esse era um projeto antigo dele, porque é aquela coisa, ele trazia aquela lembrança lá dos avós, onde ele vivia. Depois se mudou para a cidade grande, foi para São Paulo.
e estranhou, né, naquele início. Aí sim se acostumou, mas agora era a volta. E ele podia voltar naquela terra que ele havia adquirido. Ele caprichou. Ele caprichou. Fez das tripas o coração. Vendeu até o carro. De início, ficamos sem carro. Ele comprou uma moto já bem velhinha para poder ir até a cidade. Mas ele comprou o sítio. Ei, Alberto. Ele foi criado lá nas Minas Gerais, no sítio do avô, da avó. Foi criado lá. Sempre gostou de viver no campo. E só veio mesmo para São Paulo, a capital, para estudar, para trabalhar, para crescer. E ele conseguiu, sabe? Danado esse homem, o Alberto, meu marido. Nós tivemos 2 filhos. E na época em que o Alberto Bom, demorou um pouquinho, tá? Eu não vou dizer para você que o Alberto conseguiu isso no primeiro ano, nem na primeira dezena de anos. Não, foi luta. Porque quando eu comecei a falar assim, as pessoas falam, então conseguiu logo no comecinho do casamento. Que nada. Alberto estudou, Alberto se formou, Alberto trabalhou. E agora a surpresa. Alberto se aposentou. Os nossos filhos já estavam fazendo faculdade, já trabalhavam. Eles já ganhavam o próprio dinheiro deles. E foi por isso que eles até decidiram, os nossos filhos, ficarem em São Paulo. E ele, amor da minha vida, Rita, aquele antigo sonho meu, eu não quero morrer sem que antes realizar. Eu já sabia. O sítio, tá bom? Quando der certo, quando você achar o terreno, as terras, a gente vai. Eu tô atrás, tá? E aí deu certo. Pindamonhangaba. Demorou. Custou, mas demorou, como você brinca, Paulinho. Alberto e eu nos mudamos para a região de Pindamonhangaba. Foi uma fase felicíssima em nossas vidas. Vendeu o carro. Ele tinha uma moto velhinha, mas ele era danado, ele pilotava. Mas era assim, ele ia com todo cuidado até a cidade e voltava só, sabe? Estrada de chão, pouco movimento. Foi uma fase feliz. O sítio era uma graça. Se era, foi ficando cada dia melhor, porque não era à toa que o Alberto queria aquele sítio. Ele queria para trabalhar mesmo, sabe? Ele botava a mão na massa, ou a mão na terra, como dizem. E ele foi conquistando, assim, uma coisinha a mais no sítio aqui, a outra ali, planta uma árvore mais frutífera, lá na horta traz outra hortaliça, sabe? Aquele cara que vai melhorando o lugar onde vive. Porém, a casa precisava de umas reformas, sabe? E o Alberto foi fazendo de tudo. E, aliás, tudo com muito carinho e paciência. Até que ele deixou tudo do jeitinho que ele sempre sonhou. A casa do sítio não era nova, óbvio que não. Mas ele foi reformando e tudo ficou do gosto dele. Eu nem digo do meu gosto, porque, por incrível que pareça, o Alberto, como homem, ele era mais exigente que eu nesse tocante. A nossa casa ficou linda. Uma casa espaçosa, 4 quartos. Ó, que casa! Uma sala grande, até lareira. Você sabe que em Pindamonhangaba, isso é uma curiosidade, quando faz frio nessa região aqui, faz frio, viu? Aqui, quando faz frio, também faz frio. E um frio pesadinho. Na cozinha, o Alberto construiu aquele fogão a lenha. Já tinha um fogão a lenha quando nós compramos o sítio. Só que ele caprichou. Ele queria um forno daqueles no fogão a lenha. Ficou tudo muito bonito. Da janela da cozinha, eu avistava a nossa horta, onde o Alberto trabalhava mais. Ali ele plantou
o que você puder imaginar. Aqueles chás que ele adorava tomar antes de dormir, agora ele colhia lá em casa para poder fazer o chá. Ah, meu Deus do céu! E tempero? O que você sonhasse? Ele é um apaixonado pelo coentro. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Eu tenho mesmo, entre os parentes, eu tenho a minha irmã, ela fala, ó, eu vou, mas você faz a minha sem coentro? Então tem que separar a comida da minha irmã, porque ele adora comida bem temperada e ele ama coentro, sabe? Salada fresquinha, aquelas rúculas que ele pegava lá na hora, na horta, aquele alface. Nossa, que delícia, sabe? Tudo fresquinho, tudo realmente orgânico, né? Assim, sem química. Ao redor de toda a casa, uma varanda linda, gostosa mesmo. E ele foi pendurando planta ali, flores ali. Colocou umas redes para a gente poder descansar. Ele foi deixando um brinco. Pronto, encontrei a palavra. Ele ama essa palavra. Ele deixou o sítio um brinco. Aí ele pegava assim na pontinha da orelha. Ó, tá um brinco. Quer dizer, um brinco é uma coisa linda. Esse hábito ele trouxe lá das Minas Gerais. Tudo que ele fosse elogiar, ele dizia, tá um brinco, um brinco. Tudo era lindo demais. E para falar bem a verdade, meu amigo Paulinho, eu no começo, eu achava que eu não fosse me acostumar, sabe? Porque ele sim, ele matou a saudade, a vontade dele, ele foi criado no sítio, mas eu não. Eu era urbana, eu era da cidade. A minha vida inteira fui criada ali na região do Ipiranga, em São Paulo, você imagine. Eu achei que eu não fosse me acostumar, porque a vida no sítio é bem pacata. Mas com o passar do tempo eu fui gostando. Eu fui pegando gosto. E tão grande por morar no sítio, que agora eu não conseguia mais me imaginar no Ipiranga. Quando eu lembrava, não é possível que eu morava naquele... Desculpa, viu? Eu não estou falando mal da cidade, amo São Paulo, eu nasci aqui, na cidade de São Paulo eu nasci, então não estou falando mal, mas eu falo, ai meu Deus, não sei como é que eu estava acostumada naquele inferno. Era uma força de expressão, óbvio que eu não pensava isso da cidade, óbvio que não, era uma força de expressão. Ai, eu não sei como é que eu conseguia conviver naquele inferno, gente, eu nasci lá. Eu achei que eu não fosse me acostumar no paraíso. Eu larguei o inferno e vim para o paraíso. Gente, eu nunca pensei isso de São Paulo. Repito, é a força da expressão. Quantas pessoas falam assim? Eu também falava. O Alberto, ele foi colocando alguns animais no sítio. Criávamos galinhas, patos, porcos, cavalos, pônei ele comprou. E também tínhamos uns boizinhos, ele falava uns boizinhos, e uma vaca boa, leiteira. Ei, Alberto, ele até brincava dizendo que aquele sítio era uma mini fazenda, tá um brinco. E foi incrível ver como o Alberto estava realizado com tudo aquilo. Ele chegou aos 60 anos. 60 anos. Ele falou, é a melhor fase da minha vida. Eu nunca, dizia o Alberto, eu nunca imaginei que aos 60 anos eu fosse viver a melhor fase da minha vida. Tudo bem, a minha infância foi feliz, a adolescência não posso reclamar, na minha mocidade eu encontrei você em São Paulo, eu tive meus filhos, mas eu não tenho dúvida em afirmar que agora, no brinco, que é o meu sítio, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Ele parecia um menino, sabe, um menino de 20 anos, tamanha disposição. Ele mexia em tudo no sítio. Aí vou dizer uma coisa, o sítio, como ele andava muito, ele se movia muito no sítio, o sítio
era o melhor emagrecedor para o Alberto. Porque se ele havia tinha adquirido barriguinha, etc., aquilo começou a desaparecer. O homem foi ficando, sabe, fininho. Eu sentia que ali, no brinco, nós seríamos realmente felizes. E quem sabe, até. E que aquilo tudo era como se fosse um recomeço de nossas vidas. O Alberto sempre foi fumante. Desde que ele deixou de uma só vez os cigarros, ele dizia que ele queria ter muito fôlego para poder agora fazer o que ele fazia no sítio. Então, até isso, quando ele estava na cidade, ele fumava feito um condenado. Chegou a fumar, sem exagero algum. Mas teve uma época que o Alberto chegou a fumar 3 até 4 maços de cigarro por dia. Isso porque ele estava trabalhando num despachante aduaneiro e ele era responsável por muita coisa. Então, ele trabalhava demais. O chefe, né, o patrão dele, o pagava bem, mas era muito exigente com relação a isso. E ele ficava muito nervoso demais. E ele descontava tudo no cigarro. Olha, eu sinceramente, uma das coisas que mais me incentivou a ir pro sítio é que eu dizia para ele: tá, um dia nós vamos para esse sítio, mas você vai parar de fumar, né, amor? E ele deixou cigarro, olha que maravilha, e fomos pro sítio. Estou vivendo, amor, a melhor fase da minha vida aos 60. E realmente ali nós passamos a viver com muito mais qualidade de vida. Muito do que comíamos era produzido ali mesmo no sítio. Alberto e eu sempre fazíamos a nossa caminhada pela manhã e na estrada de areião mesmo, sabe? Tinha uma estrada que era um areião. É evidente que não é como a areia da praia. Estou falando da terra vermelha, né? Mas aquele areião é uma delícia. Especialmente você caminhar assim pela manhã, quando ainda caiu sereno, você tira assim um pouquinho do tênis, você pisa naquele areião, você sente a terra gelada, sabe? Gostosa. Se ninguém fez isso na vida, tem que fazer. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Um dia que você for numa zona rural, procure acordar cedo. E vai no areião. Assim, acabou a noite, você acorda bem cedinho e vai. Aí você descalça, tira o sapato, o que você estiver usando, o tênis, o que estiver usando. Aí você pisa no areião, molhadinho de sereno. Vem aquele geladinho da terra. Aquilo faz um bem, dá vontade assim de enfiar os dedos no areião e ficar. Ô, delícia! Você tem que fazer isso um dia. Tem que fazer. Então nós passamos a viver ali. Muito bem, diga-se de passagem, porque se a saúde do Alberto começou a melhorar, a minha também. Me lembro de uma tarde em que descansávamos deitados na rede, lá na varanda, no alpendre, como muita gente fala. E o Alberto falava com orgulho de como ele estava feliz. O amor, realizei meu sonho, hein? Realizei meu sonho. Entre tantas coisas que ele queria fazer no sítio, a que ele mais gostava era pescar. Aí, ele pegava a traia, é assim que o mineiro fala, o pescador. Pegar minha traia e vou pescar. Não era, não pescava. Quantos quilos tem um peixe? Não, nada disso. Ele pegava lambari, piau, ele falava piau. Pegava lambari, piau, traíra. Às vezes, algum bagre. Peixe pequeno. Mas sabe, era o prazer, a satisfação que ele tinha de pegar a traia e ir pescar. O sítio era um sítio pequeno.
Se eu disser para vocês que eram 3,5 alqueires, era pequeno, mas tinha, sabe? No fundo do sítio tinha aquele lago grande que era alimentado por um corguinho. É outra coisa que o mineiro fala, é o córrego, um pequeno córrego, só que o mineiro fala corguinho. Então vinha aquele corguinho e passava assim no fundo do sítio, só que ali abria porque fizeram uma represa, uma pequena represa. Era um pequeno lago, não imagine que você vai encontrar lá aquela represa, aquele lago, não, um laguinho. Então o corguinho vinha, um corguinho assim estreito, esse corguinho tinha o quê? 1,5 metro de largura, se tanto. Então vinha o corguinho, ali abria um pouquinho. Era ali, sabe? Que ele cevava. Outra coisa que ele gostava de falar. São palavras que eu fui aprendendo com ele. Tô cevando. Aí ele jogava. O que era cevar? Ele jogava comida ali naquele laguinho para que os peixes que viessem pelo corguinho ficassem por ali. E ele ia pescar. Ei, Alberto. Um dia ele começou a exagerar, sabe? Sabe o que eu tava pensando? Eu falei, ei, Alberto, você tá cada vez mais mineiro, hein? Eu tava pensando, amor, trazer um técnico em piscicultura. Alberto, não fala assim não, vai, você tá forçando. Não, tô brincando. Eu tô pensando em trazer um técnico em piscicultura para ele fazer assim análise da água, como também dos peixes. Mas você precisa disso? Quero melhorar, né? Melhorar, Alberto. Deixa eu falar, eu tô falando com gosto, eu sei que é melhorar. Mas eu tô no sítio, deixa eu falar assim. Eu tenho saudade do jeito que o meu avô falava, que a minha avó falava. Alberto, vocês estão sentindo, né? O capricho que ele tinha, o amor e o que ele fazia pelo sítio. Já havia um pouco mais de 2 anos que nós estávamos morando ali. O sítio estava, conforme dizia Alberto, um brinco. E peixe, o danado conseguiu com o tal do técnico mesmo produzir outros peixinhos por lá. Nem todos ficavam, porque a água era corrente. Você tinha um lago que era alimentado pelo corgo, só que um peixe ou outro ia embora pelo cargo, mas ele cevava bastante. Alberto, ele combinou com o seu Geraldo, um dos funcionários do sítio, que no sábado eles iriam pescar. Bem cedo, ele gostava de pescar. Combinou com o seu Geraldo. Eu vou pescar. Tá bom, amor, vai. Era a realização dele, era um sábado. Naquele sábado havia um motivo para a pescaria. Ele queria fritar os lambaris, se pegasse algum peixe maiorzinho, queria até assar, porque nós receberíamos os filhos, os nossos filhos, e mais alguns convidados especiais. O Alberto queria fazer, quem sabe o tamanho do peixe, se o tamanho do peixe permitisse, uma peixada na brasa para todo mundo. Outra coisa que ele se especializou. Então, na noite anterior, enquanto eu preparava o jantar, o Alberto preparou tudo com o seu Geraldo. O seu Geraldo também foi lá em casa ajudar, e deixou tudo nos trinques e no capricho, porque no outro dia ele ia pescar. Quando chegou o sábado, ele fez o que ele bem gostava, acordou bem cedo, tomou seu café da manhã, encontrou seu Geraldo e foram pescar. Antes de sair de casa, o Alberto foi lá na cama e falou: "Ô amor, já vai depois preparando os temperos, não vai esquecer de colher meu coentro, hein?" E separar um pouco, porque eu tenho, né? Eu tenho parentes que não gostavam, já falei, né? E separa um pouquinho para quem não quer, você separa, mas não vai esquecer de colher o meu coentro, prepara tudo aí, tá? Deixa tudo no jeito, que é pra gente caprichar na peixada pro pessoal. E aí sim,
ele estava preparado para ir pescar. E disse, assim que os meninos chegarem, eu falo para eles, onde você está pescando, eles vão lá também. Tchau, amor, tchau. Alberto parecia mais uma criança. E parecia mesmo um moleque, um menino, indo para o parque de diversão. Colocou tudo em cima daquele carrinho que ele tinha. Agora tinha comprado o carro de novo. Usou a moto há uns 6, 8 meses, ficou só com a moto. Só que agora tinha um carrinho, também lá para bater no sítio. E lá foi ele com o seu Geraldo, a pescaria. Fiquei em casa preparando tudo para receber os meus filhos, os amigos. Fui até a horta, eu adorava fazer isso, colher salsinha, cebolinha, coentro, não posso esquecer. Comecei a picar tudo para fazer os temperos, colhi pés de alface, rúcula que ele amava. Nossa, olha o jiló, que beleza que tá. Vou levar uns para casa, tomate, tinha de tudo ali. Deixei tudo lavadinho e naquele sábado eu pensava comigo mesma como era boa aquela vida que nós estávamos levando. E eu que achava que não fosse me habituar. Deu mais ou menos 11 horas da manhã, meus filhos e os amigos chegaram ao nosso sitinho. Que algum exagerado falava, legal a fazenda do seu pai. A gente ria, mas muitas vezes sentimos que aquilo para nós era mais do que uma fazenda. E eu falei para eles que o Alberto estava pescando e pediu, quando vocês chegarem precisa ir lá. Tá pescando, não é longe não, é logo ali. Nos fundos do sítio. E aí eles já se trataram de se trocar e foram todos de encontro ao pai. Queriam ver o que o pai estava pegando, estava pescando. Aquela zoeira toda, aquela brincadeira de gente jovem. E o tempo foi correndo, foi passando. E já estava na hora do Alberto voltar com o tais dos peixes, porque eu vi que estava passando. O almoço que a gente tinha combinado de preparar era umas 11h30. Máximo meio-dia. Mas cadê o Alberto, que não voltava com os peixes? E deu 11h30, bateu meio-dia. Eu falei, mas não é possível. Vai demorar demais. Eu já adiantei um monte de coisa. Alguma coisa está acontecendo. Precisava colocar senão você sabe que não pega tempero, né? Tempero é legal, mas precisa de um tempo para poder pegar tempero. Eu estava assim na varanda, descansando um pouco, esperando. O almoço parado, ficou. Quem é dona de casa sabe. Sabe quando o almoço fica empacado? Meio-dia, meio-dia e meia, nada. 1h da tarde, gente. Nada, eu deitei um pouquinho na rede. Deitei sentando assim na rede. Escuto, de repente, todo mundo voltando do lugar onde estava o meu amor, o Alberto, pescando. Já me levantei da rede, porque eu sabia que vinha lá muito peixe para eu limpar. E então eu percebi que eles estavam falando bastante. Porém, quando se aproximaram, eu ouço aquele falatório todo. E não tem nada a ver com pescaria. E sim com alguma coisa que tinha acontecido. E eu vi que todas as pessoas que falavam estavam assim, com um olhar grave, a cara entristecida. Até eu peguei o jeitão mineiro de ser do meu marido, ainda mais morando no sítio. O que foi? Meu filho, ele encosta assim o carro bem pertinho da varanda, enquanto o outro já desceu, pedindo os documentos do Alberto, meu marido. A senhora me pega os documentos do seu Alberto? Não era o meu filho, era um amigo dele. Aí o meu filho gritou do carro, mãe, pega a carteira de identidade do pai, os documentos dele. Ele tá com o plano de saúde, né? Pega lá a carteirinha do plano de saúde. A gente tem que levar urgente lá pro hospital. Fiquei assustada, lógico.
Eu não sabia o que estava acontecendo. E enquanto eu fui pegar a carteira com a de identidade, mais a carteirinha do plano de saúde, o meu filho mais novo foi me contando o que tinha acontecido. Mas a essa hora eu já estava com a perna bamba e trêmula. O pai, ele resolveu dar um mergulho lá no lago e ele tirou a botina, tirou a calça, mãe, e pulou na água. Acontece que quando ele saiu do lago e se vestiu, na hora de calçar a botina, tinha um escorpião dentro do escorpião. E ele foi picado de escorpião. Imediatamente, o Alberto foi socorrido, foi levado ao pronto-socorro. Mas o estado dele não era bom. Estranhei, porque eu sei que escorpião tem veneno. Mas o escorpião é perigoso para uma criança. Acontece, Paulinho, que nós não sabíamos. O Alberto, ele sempre fora alérgico a picadas de inseto. Só que a picada do escorpião fez um estrago com o Alberto. Mas um estrago. Uma vez ele tinha sido picado, ele chegou a ficar internado 3 dias, por causa de uma picada de abelha ou marimbondo, sei lá. Agora, ele recebeu a picada de um escorpião. O veneno de um escorpião é muito mais poderoso do que de uma abelha. Não é igual de uma cobra, mas é perigoso também. Prontamente atendido, o Alberto foi internado e começou a ser tratado. Meu filho conseguiu, inclusive, levar o escorpião para o hospital. E um dos médicos disse que aquela espécie de escorpião não era tão perigosa. Falou, não, esse aqui não é tão perigoso. Porém, o que estava complicando o estado de saúde do Alberto era justamente a sua alergia a picadas de insetos. Em apenas 40 minutos pós-picada, o Alberto sofreu um choque anafilático. Esse choque levou o Alberto a ter uma parada respiratória. Depois teve uma parada cardíaca. Ressuscitado, conseguiram trazer o Alberto de volta. Uma vez assim, segunda vez assim, mas na terceira vez que isto aconteceu, o Alberto morreu. Meu marido tão querido, ele não resistiu e ele veio a falecer. Naquela tarde de sábado, onde tudo era para ser só de alegria, eu perdi meu companheiro de tantos anos. Um marido exemplar, um ótimo pai, um homem que lutou muito para realizar o seu sonho e que justo agora, que ele estava desfrutando de tudo que ele sempre quis, o sítio, um brinco, era o que ele dizia. Ele teve uma morte tão repentina e tão estúpida. O médico que atendeu o Alberto conversou comigo. Não vou esquecer, Dr. Ricardo. Ele falou comigo. Falou, olha, dona Rita, vou dizer uma coisa para a senhora. Esse tipo de escorpião já vi picar criança. E a criança resistiu numa boa. Eu nunca imaginava que fosse acontecer com seu esposo, infelizmente. Mas foi a alergia que potencializou o veneno do escorpião. Foi muito triste tudo. Muito triste.
E depois, eu de certa forma, eu comecei, sabe? Sabe quando você começa a se culpar assim? Porque eu falava que São Paulo era um inferno, lá eu estava no paraíso. Agora eu olhava para a beleza do sítio, tudo verdinho. Ali da minha cozinha eu via a horta, eu via os pássaros cantando no nosso quintal. E eu percebi que aquele paraíso lindo havia se transformado. Porque faltava o principal do paraíso. Faltava o meu amor. Faltava o Alberto, meu companheiro de tanto tempo, de tantos anos. O sonho que ele tinha. Oh, amor, eu tenho tanto desejo de um dia ter umas terrinhas. Eu fui criado no sítio de meu avô, com a minha avó. Um dia eu quero morar num sítio. Lutou a vida inteirinha. Eu às vezes me questiono. Por quê? Lutou, veio para São Paulo, fez o que queria, fez o que não queria. Foi obrigado a fumar pelo nervosismo da cidade, das preocupações, o trabalho. Chegou a fumar 4 maços de cigarro num dia. Depois largou tudo. Estava na melhor fase da vida dele. O pescador, o agricultor, o retireiro. Até com o seu Geraldo, ele aprendeu a tirar leite da nossa vaca. Já sabia, amor. Tinha aprendido lá nas Minas Gerais com meu avô, mas o seu Geraldo teve que dar uma treinada nele. Aprendeu tudo, sabia tudo. Eu nunca imaginei, amor, que aos 60 anos eu fosse viver a melhor fase da minha vida. E eu também nunca imaginei, Alberto, que eu fosse te perder aos 60 anos de idade. Sabe, Paulinho, eu quando fiquei viúvo eu tinha 53. Eu tenho minhas irmãs, eu tenho primas, todas regulam mais ou menos a idade comigo. Umas uns 2 anos menos, 3, outras igualzinho, outra com 1 ano, 2 a mais que eu. E todas diziam: vamos sair, Rita, vai ter um baile, vai ter uma festa. Não se proíba, se permita. Eu não achava que elas estavam erradas. Mas, apesar de me permitir, eu não achava a menor graça em mais ninguém na minha vida. Mais ninguém. Eu tinha 53 anos quando eu fiquei viúva. Agora eu estou com 73. 20 anos de solidão. Quer dizer, só não tenho solidão quando, Alberto, eu fico olhando o nosso álbum de fotos e recordando o dia do nosso casamento, o nosso encontro no Clube Ipiranga, em São Paulo, o nosso namoro gostoso, os nossos filhos que foram nascendo, os nossos planos, e você sempre dizendo: um dia eu quero ter um sítio, umas terrinhas. Tivemos, Alberto. Às vezes eu penso assim, e se a gente não tivesse tido o sítio? Talvez eu tivesse você até hoje aqui comigo. Mas será que você teria sido feliz o tanto quanto foi naqueles poucos mais de 2 anos vivendo no sítio de Pinda? Acho que não, né, amor? Que saudade. Que saudade ficou de você. Nossos filhos se casaram. A casa hoje enche de neto. Caramba, 5! Eu nunca imaginei que a nossa filha fosse ter 3.
3, o menino 2, 5 netos. Como é que era a vovó? Eles perguntam para mim: ô vovó, como é que era o vovô? Aí eu pego o álbum e falo: vem ver o vovô. Eles te conhecem por foto, Alberto. Eu falo para eles com tanta empolgação, eu falo de você com tanto amor para eles, que eles olham assim para mim e falam: vovó, que pena, né? Que o vovô não está aqui. Que pena. Alberto, que falta você faz? Se estivesse aqui, estaria você com 80, né? Velhinho, mais ranzinza do que sempre for, né? Porque com 60 você já estava um pouquinho assim, ranzinza. Mas você não sabe a falta que você me faz. Como o amor é bonito. E como eu agradeço a Deus por um dia ter te conhecido e ter vivido com você no paraíso. Não fiquei lá, porque aquele paraíso se transformou em outra coisa. Não falo mais que aquele lugar era um inferno, como eu falava de São Paulo, porque eu voltei para cá, na mesma casa do Ipiranga, você acredita? Aqui, na esquina com a Silva Bueno. Aqui, estou morando aqui, na mesma casa. Falei tanto, né? A vida é assim. Alberto, hoje pedi para o Paulinho Boa Pessoa que ele atendesse essa carta no dia 26 de fevereiro, porque hoje seria o dia de eu fazer aquele bolo gostoso para você, porque hoje você, se vivo estivesse, estaria completando 80 anos de vida. Hoje eu fiz o bolo, chamei seus netos, nós vamos cantar parabéns para você, Alberto, com muito amor. Eu tenho acompanhado as histórias do Paulinho Boa Pessoa, a chamada História da Meia-Noite. E cada história daquela que eu ouço no canal do Paulinho me faz acreditar que a vida não termina aqui. Então tenho certeza, não vou dizer isso para os meus netos, porque eles ainda não têm cabecinha para entender. Mas eu tenho certeza que você vai estar no momento em que eu cantar parabéns. Eu vou olhar para a cadeira, aquela cadeira que você sempre se sentava, e vou sorrir. E terei certeza absoluta de que você irá corresponder ao meu sorriso. Alberto, eu te amo.